Já rodei esse Brasil quase todo, então comenta aí de qual cidade você me assiste para eu saber se já passei por aí. E aproveita para se inscrever no canal e me dar uma força. Meu nome é Valdeci Santos, mas todo mundo me chama só de Valdeci mesmo. 47 anos de idade, 23 deles rodando pelas estradas do Brasil. E nos últimos 8 anos, completamente sozinho. Naquela tarde de março, eu seguia pela estrada de terra que corta o sertão entre Picos e Oeiras, no interior do Piauí. O sol já mergulhava por trás das serras, pintando o céu de um vermelho que me lembrava sangue. Meu velho Scania rangia a cada buraco, carregado de soja rumo ao porto de Itaqui. Mais uma viagem igual a tantas outras. Mais um dia que terminaria com o silêncio do meu ronco sendo a única companhia. O cheiro de diesel, misturado com poeira seca, entrava pelas janelas abertas. Não tinha ar-condicionado que prestasse. Já havia quebrado há 2 meses e eu não me importava em consertar. O calor fazia parte da punição que eu mesmo me impunha. Deixava a pele queimar, deixava o suor escorrer. Era como se a dor física aliviasse um pouco da dor que carregava por dentro. Há 8 anos, eu era um homem diferente. Casado com a Marlene, esperando nosso primeiro filho. Ela estava grávida de 7 meses quando aconteceu o acidente. Eu dirigia. Choveu demais naquela noite em Goiânia. Perdi o controle numa curva. A caminhonete capotou 3 vezes. Eu saí só com alguns cortes. Marlene e nosso menino não tiveram a mesma sorte. Desde então, eu rodava as estradas fugindo de tudo que pudesse me lembrar do que perdi. Evitava cidades onde tínhamos passado juntos. Não parava em postos onde ela costumava comprar aqueles doces de coco que adorava. Mudei até de rota, deixei de passar por Goiás. A dor era grande demais. Naquela tarde, o calor era de derreter o asfalto. As cigarras cantavam alto na mata que flanqueava a estrada. Eu conhecia aquele trecho como a palma da minha mão. Já havia passado por ali centenas de vezes. Só mata cerrada dos 2 lados, uns poucos pastos. Nada mais. Era um lugar onde um homem podia se perder nos próprios pensamentos. Estava pensando em parar no próximo posto quando escutei um som abafado vindo da mata do lado esquerdo da estrada. Primeiro pensei que fosse um animal ferido, mas quando prestei mais atenção, gelei na boleia. Era um choro humano. Friei o caminhão devagar, deixando a carreta parar completamente. O motor diesel continuava batendo, mas eu já não escutava mais nada, além daquele som que vinha da mata. Um choro fraco, desesperado. Desci da boleia com as pernas tremendo. 8 anos, fugindo da dor dos outros. E agora alguma coisa me puxava para dentro daquela mata escura. Foi quando vi o primeiro sinal. Um pedaço de pano rosa estava preso num galho baixo, balançando com o vento quente. Parecia um pedaço de vestido. Meu coração disparou. Alguém tinha passado por ali, alguém que precisava de ajuda. O choro ficou mais forte. Caminhei devagar, pisando em galhos secos que estalavam sob minhas botas. A mata estava mais densa do que parecia da estrada. Espinhos rasgavam minha camisa, mas eu continuei seguindo o som. Até que vi. E o que vi me fez parar de respirar. Meu Deus do céu! Nunca vou esquecer daquela imagem pelo resto da minha vida. Ainda hoje, quando fecho os olhos, vejo tudo como se fosse ontem. A mulher jovem, não devia ter mais que 20 anos, estava amarrada com os braços esticados num galho grosso de uma árvore. As cordas tinham cortado os pulsos, que sangravam devagar. O vestido rosa, o mesmo tecido que vi preso no galho, estava rasgado em vários lugares, sujo de terra e folhas secas. Mas o que mais me chocou foi ver que ela estava grávida, muito grávida. A barriga redonda e grande se destacava sob o vestido destroçado. Arranhões percorriam suas pernas e braços.
Os pés mal tocavam o chão, obrigando-a a ficar praticamente pendurada naquela posição desumana. Ela me viu e tentou gritar, mas só saiu um gemido rouco. A garganta devia estar seca há horas, talvez dias. Os olhos estavam inchados de tanto chorar, mas ainda assim brilhavam com um último fio de esperança ao me ver. "Socorro, por favor." Ela conseguiu sussurrar. Dei um passo à frente, mas algo me fez parar. Um instinto que você desenvolve depois de tanto tempo na estrada. Algo não estava certo. O silêncio da mata era pesado demais. Nem os pássaros cantavam naquela área. Era como se todos os animais tivessem fugido de alguma coisa. Foi quando escutei o som. Um rosnado baixo, quase inaudível. Vinha de algum lugar próximo, mas não conseguia identificar de onde. Minha pele se arrepiou inteira. Conhecia aquele som. Tinha escutado uma vez só na vida, há muitos anos, quando ainda era menino no interior de Minas. Onça. Virei a cabeça devagar, tentando localizar o animal. A mata estava densa, cheia de sombras com o sol se pondo. Podia ser qualquer lugar. Podia estar a 2 metros de mim e eu não veria. A mulher percebeu meu medo. Ela está aqui desde manhã, sussurrou com dificuldade. Fica me olhando, vai embora, volta de novo. Senti o suor gelado escorrer pelas costas. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que o animal podia escutar. Quis correr, voltar para o caminhão e ir embora. Fingir que não tinha visto nada. Mas quando olhei para aquela mulher grávida, pendurada como um animal para abate, alguma coisa dentro de mim se quebrou. "Quem fez isso com você?" Perguntei, tentando manter a voz firme. "Meu tio..." Ela começou a chorar de novo. "Ele me criou. Quando soube que eu estava grávida, disse que era melhor assim, que a mata ia resolver." As palavras bateram em mim como socos. Que tipo de monstro faz isso com uma mulher grávida? Com alguém da própria família? Foi quando vi os olhos. 2 pontos dourados brilhando na penumbra, a uns 15 metros de distância. A onça estava lá, parada, me observando. Não se mexia, mas sentia que estava calculando, estudando, decidindo se eu era uma ameaça ou apenas mais uma presa. Nunca senti tanto medo na vida. Minhas pernas tremeram, a boca ficou seca. Toda vez que piscava, via o rosto da Marlene. Lembrava da promessa que fiz no hospital, quando ela estava morrendo, que nunca mais deixaria ninguém sofrer se pudesse evitar. Respirei fundo. Não podia deixar aquela mulher e aquela criança morrerem. Não depois de tudo que já perdi. "Vou te tirar daqui", falei baixinho. "Mas preciso que você não se mexa, não faça barulho." "A onça..." Ela gemeu. "Eu sei, vou dar um jeito." Comecei a recuar devagar, passo por passo, sem tirar os olhos dos pontos dourados na mata. A onça não se mexeu, mas sentia que estava me acompanhando. Quando cheguei na borda da mata, corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Cheguei no caminhão ofegante, com o coração querendo sair pela boca. Abri a porta da boleia e peguei minha espingarda velha. Um calibre 12 que carregava sempre comigo desde que comecei a rodar sozinho. Não era muito, mas era o que tinha. Carreguei a arma e voltei correndo para a mata. A mulher continuava lá, ainda consciente, mas mais fraca. A onça tinha se aproximado. Agora conseguia ver o animal inteiro. Era uma fêmea grande, pelagem dourada com manchas pretas perfeitas, bonita e mortal. Estava a uns 10 metros da mulher, agachada, com os músculos tensos, pronta para atacar. Não pensei 2 vezes. Apontei a espingarda para o alto e disparei. O estrondo ecoou pela mata inteira. Pássaros voaram em todas as direções. A onça deu um salto para trás, surpresa, e me encarou com fúria. Por um segundo achei que ela ia atacar. Mas então, lentamente, recuou entre as árvores até desaparecer.
Minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar a arma. Corri até a mulher e comecei a desamarrar as cordas. Estavam apertadas. Tinham cortado fundo a carne dos pulsos. Ela gemeu quando libertei os braços, que caíram pesados ao lado do corpo. "Consegue andar?" perguntei. Acho que sim." Ajudei ela a se levantar. Estava fraca, desidratada, mas conseguia ficar em pé. Passei o braço pela cintura, o que era difícil por causa da barriga grande, e começamos a caminhar devagar em direção à estrada. A cada passo, eu olhava para trás, esperando ver os olhos dourados de novo. Mas a mata permanecia em silêncio. Quando chegamos no caminhão, ajudei ela a subir na boleia. Estava tremendo, seja de medo ou de fraqueza. Peguei uma garrafa d'água e ofereci. "Devagar", falei. "Pouca água de cada vez." Ela bebeu com desespero, como se não visse água há dias. Talvez não tivesse mesmo. "Como você se chama?" perguntei. Luana Ferreira. Valdeci Santos." Obrigada por ter me salvado." Olhei para ela, jovem, bonita, com uma barriga que parecia estar no final da gravidez. Machucada, abandonada, deixada para morrer da forma mais cruel possível. "Quem é o pai da criança?" "Um rapaz. Ele fugiu quando soube." Ela começou a chorar de novo. Meu tio ficou com raiva. Disse que eu trouxe vergonha para a família. Que era melhor eu morrer. Senti uma fúria subir pelo peito. Que tipo de gente faz isso? Que tipo de homem abandona uma mulher grávida e que tipo de família a condena à morte? "Onde você mora?" "Morava com meu tio, na cidade, mas não posso voltar. Ele vai me matar." Liguei o caminhão. O motor diesel roncou alto, quebrando o silêncio da tarde. Já estava escurecendo. Precisava tomar uma decisão. "Vou te levar ao hospital", falei. "Você precisa de cuidados médicos." "Não tenho dinheiro." "Não se preocupa com isso agora." Enquanto dirigia pela estrada escura, iluminada apenas pelos faróis do caminhão, não conseguia parar de pensar na cena da mata. A mulher amarrada, a onça esperando, o desespero nos olhos dela. E por que diabos eu tinha me metido nisso? Há 8 anos evitava qualquer situação que me lembrasse de família, de gravidez, de tudo que perdi. Agora estava com uma mulher grávida na boleia, correndo para o hospital. Era como se o destino estivesse pregando uma peça cruel em mim, ou talvez fosse uma segunda chance. A estrada para Oeiras nunca me pareceu tão longa. Cada buraco que o caminhão enfrentava fazia Luana gemer baixinho, segurando a barriga com as 2 mãos. Eu dirigia o mais devagar que podia, mas mesmo assim, sentia que cada solavanco podia ser perigoso para ela e para a criança. "Dói muito?" perguntei, vendo ela se contorcer no banco. "Não é dor. É como se o bebê estivesse se mexendo muito." Ela respirava ofegante. Acho que ele sentiu o susto. Acelerei um pouco mais. O hospital ficava ainda a 40 minutos de distância e eu começava a me preocupar. Luana estava pálida, suando frio. As marcas das cordas nos pulsos tinham parado de sangrar, mas estavam roxas e inchadas. "Há quanto tempo você estava lá?" perguntei, tentando mantê-la acordada. "Desde ontem de manhã." A voz dela saía fraca. "Meu tio me levou dizendo que ia me mostrar um lugar bonito. Quando chegamos lá, ele me amarrou e foi embora." "Ontem de manhã?" Eu não acreditava. "Você ficou a noite toda amarrada naquela árvore?" "A onça apareceu ontem à tarde. Ficou me olhando. Ia embora. Voltava de novo." Ela começou a chorar. "Achei que ia morrer. Achei que meu filho ia morrer." Senti um nó na garganta. 24 horas. Ela tinha ficado 24 horas amarrada, grávida, com uma onça rondando. Que tipo de monstro era aquele tio? "Como ele se chama?" perguntei, sentindo raiva crescer no peito. Juvenal Ferreira. Ele tem uma oficina em Oeiras." Ela se encolheu no banco. "Toda a cidade conhece ele. Ninguém vai acreditar em mim." "Vão acreditar sim. Você tem marcas no corpo. Tem prova do que ele fez." Luana ficou quieta por um tempo.
Só se ouvia o ronco do motor diesel e o barulho dos pneus na estrada de terra. Olhei para ela de vez em quando. Era bonita, mesmo machucada e suja. Tinha aquela beleza simples das mulheres do interior, mas os olhos carregavam uma tristeza que parecia antiga. Você não é daqui, né? Ela perguntou de repente. Sou de Minas, Uberlândia, respondi. Mas há muito tempo que não vou lá. Por quê? A pergunta me pegou de surpresa. Não estava acostumado a conversar com ninguém durante as viagens. Nos últimos 8 anos, minha única companhia eram os pensamentos e o rádio do caminhão. Aconteceram coisas, falei, sem querer entrar em detalhes. Às vezes é melhor ficar longe de casa. Eu entendo, ela suspirou. Sempre quis sair de Oeiras, conhecer o mundo, mas acabei ficando grávida. O pai da criança. Como ele era? Marcelo, ele era caminhoneiro também. Um sorriso triste apareceu no rosto dela. Passou pela cidade, ficou uns dias, disse que me amava, que ia voltar para me buscar, e nunca mais apareceu. Voltou uma vez, quando contei que estava grávida, disse que o filho não era dele, que eu era mentirosa. As lágrimas começaram a escorrer. Fui tão boba. Acreditei em tudo. Conhecia bem esse tipo de história. Nas paradas pelo Brasil, sempre escutava relatos parecidos. Homens que passavam pelas cidades pequenas, prometiam amor eterno e desapareciam deixando apenas dor e consequências. Seu tio te criou desde quando? Desde os 5 anos. Meus pais morreram num acidente. Ele era o único parente que sobrou. Ela segurou a barriga de novo. Sempre foi rígido, mas nunca pensei que ia fazer isso. As luzes de Oeiras começaram a aparecer na distância. Era um pouco mais de 8 da noite, mas a cidade pequena já estava quieta. Conhecia bem aquele lugar. Já havia parado ali muitas vezes. Tinha um posto de gasolina bom, uma lanchonete que funcionava até tarde e um hospital pequeno, mas com bons médicos. Você tem certeza de que ele não vai te procurar no hospital? Perguntei. Ele deve estar contando para todo mundo que eu fugi, que sou uma vagabunda. Ela limpou o rosto com a manga rasgada do vestido. Juvenal tem muitos amigos na cidade. Parei o caminhão na entrada do hospital. Era um prédio pequeno de 2 andares com uma placa simples. Hospital Municipal Dr. João Silva. Havia algumas pessoas na recepção, mas nada que parecesse movimentação noturna. Vou te ajudar a descer, falei. Luana estava mais fraca do que antes. Precisei praticamente carregá-la até a recepção. A enfermeira de plantão, uma mulher de meia idade com cara de quem já viu de tudo, olhou para nós com curiosidade. Boa noite. Essa moça precisa de atendimento médico urgente, expliquei. O que aconteceu com ela? A enfermeira perguntou, notando as marcas nos pulsos e o estado geral de Luana. Ela foi... Comecei a falar, mas Luana me interrompeu. Eu me perdi na mata. Fiquei presa num galho. Ela mentiu. Esse moço me achou e me trouxe aqui. Olhei para ela sem entender por que estava mentindo. A enfermeira também pareceu desconfiada, mas não insistiu. Vou chamar o Dr. Manuel. Ela disse, sentem aí que já volto. Nos sentamos numa cadeira de plástico desconfortável. O hospital cheirava a desinfetante e tinha aquela iluminação fria que me lembrava de lugares ruins. Por que você mentiu? Perguntei baixinho. Porque não adianta, ela sussurrou. Juvenal conhece todo mundo nessa cidade. Os médicos, os policiais, o prefeito. Se eu contar a verdade, eles vão falar que eu estou inventando, mas as marcas no seu corpo... Ele vai dizer que eu me machuquei fugindo, que sou louca. Ela segurou minha mão. Por favor, não conta para ninguém, pelo menos não agora. Senti a mão dela tremer na minha. Pequena, fria, com calos de quem trabalhava pesado. Me lembrou da mão da Marlene, que também era pequena e sempre estava gelada. Está bem, concordei. Mas se precisar de alguma coisa, de alguém para confirmar sua história,
Eu estou aqui. Obrigada. Ela apertou minha mão mais forte. Você salvou minha vida. Salvou a vida do meu filho, o doutor. Manuel apareceu poucos minutos depois. Era um homem baixo de uns 50 anos, com óculos e uma barba grisalha. Parecia competente. Vamos ver o que aconteceu aqui, ele disse, ajudando Luana a se levantar. Quantos meses de gravidez? 8 meses e meio, ela respondeu. E essas marcas nos pulsos? Me enrosquei numa cerca de arame, tentando sair da mata. O médico olhou para mim, depois para ela, claramente desconfiado, mas não disse nada. Médicos de cidade pequena aprendem a não fazer muitas perguntas. Vou examiná-la. O senhor pode esperar aqui, ele disse para mim. Doutor, Luana falou antes de entrar na sala. Ele pode ficar comigo. Não tenho mais ninguém. O médico hesitou por um momento. Vocês são parentes? Ele é... Ela me olhou com olhos suplicantes. Ele é meu tio Valdeci. Menti junto com ela. Não sabia por quê, mas algo me dizia que ela precisava de proteção. E se fingir ser parente dela era o que precisava para mantê-la segura, então era isso que eu ia fazer. Está bem, pode acompanhar. Durante o exame descobri que Luana estava desidratada, com alguns cortes que precisavam ser limpos, mas tanto ela quanto o bebê estavam bem. O médico limpou os ferimentos, aplicou uns pontos nos pulsos e colocou soro na veia. Ela precisa ficar internada pelo menos uma noite, ele explicou, para observação e para repor os líquidos. Doutor, Luana falou fraca, não tenho dinheiro para pagar. Não se preocupe, eu disse. Eu pago. Não precisa, ela protestou. Precisa sim, você é família. O médico arrumou um quarto simples, com 2 camas. Luana se deitou numa delas, ainda ligada no soro. Parecia uma criança perdida naquela cama de hospital. Você vai ficar? Ela perguntou. Vou ficar na cidade. Amanhã venho te buscar. Obrigada. Ela fechou os olhos. Obrigada por tudo. Saí do hospital quando ela pegou no sono. Lá fora, a noite estava fria e clara. Estrelas brilhavam no céu limpo do interior. Fiquei um tempo parado na porta, fumando um cigarro, pensando no que tinha acontecido. 8 anos fugindo de qualquer situação que me lembrasse da Marlene e do nosso filho. 8 anos evitando o hospital, gravidez, família. E agora estava ali, cuidando de uma mulher grávida que nem conhecia. Será que era o destino tentando me dizer alguma coisa? Ou será que eu estava sendo idiota, me metendo numa situação que só ia trazer mais dor? Joguei o cigarro no chão e caminhei até o caminhão. Precisava de um lugar para passar a noite. Conhecia um posto na cidade onde os caminhoneiros costumavam dormir, mas sabia que não ia conseguir dormir. Toda vez que fechava os olhos, via os olhos dourados da onça. Via Luana amarrada na árvore. Via o medo no rosto dela. E por algum motivo, isso me fazia sentir vivo de novo. Pela primeira vez em 8 anos, sentia que tinha um propósito. Alguém precisava de mim. Alguém dependia de mim. Mesmo que fosse só por uma noite. Não consegui dormir direito. Fiquei a noite toda na boleia do caminhão, estacionado no posto, pensando em tudo que tinha acontecido. Toda vez que cochilava, acordava sobressaltado, lembrando dos olhos dourados da onça ou do desespero no rosto da Luana. Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir. Tomei um café preto e forte no posto, comi um pão com manteiga e fui direto para o hospital. Queria ver como ela estava antes que alguém começasse a fazer perguntas. A enfermeira do turno da manhã era diferente da noite anterior, mais nova, mais sorridente. Bom dia, vim ver como está minha sobrinha, Luana Ferreira. Ah, sim, ela passou uma noite tranquila. Já está acordada, pode subir. Encontrei Luana sentada na cama, tomando um caldo de galinha. Estava com uma cor melhor, mais descansada,
Quando me viu, sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Bom dia, tio Valdeci, ela disse com um sorriso maroto. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que há muito tempo. Ela terminou de tomar o caldo. O médico disse que posso ter alta hoje. Se alguém puder me acompanhar... Claro. Mas para onde você vai? O sorriso dela desapareceu. Ficou olhando para as mãos por um tempo longo. Não sei. Não posso voltar para a casa do Juvenal. E não tenho mais ninguém. Tem amigos na cidade? Tinha, mas depois que engravidei, a maioria se afastou. Ela suspirou. Cidade pequena é assim. Se você não se comporta do jeito que eles esperam... O Dr. Manuel apareceu na porta nesse momento, cumprimentou a gente e examinou Luana mais uma vez. Está bem melhor, pode ter alta, mas precisa de repouso e voltar aqui se sentir qualquer coisa diferente. Ele olhou para mim. O senhor vai cuidar dela? Vou, respondi sem pensar muito. Ótimo, vou preparar a papelada. Quando o médico saiu, Luana me olhou com olhos arregalados. Você não precisa fazer isso. Já fez demais. Não posso te deixar na rua, grávida, sem ter para onde ir. Mas você tem sua vida, seu trabalho, sua família. Não tenho família. Falei mais seco do que pretendia. E trabalho, eu posso dar um jeito. Na verdade, não fazia ideia de como ia dar um jeito. Tinha uma carga de soja para entregar em São Luís em 3 dias. Não podia simplesmente abandonar, mas também não podia abandonar Luana. Escuta, falei tentando organizar os pensamentos. Eu preciso terminar uma viagem, entregar uma carga. São 2 dias, no máximo 3. Você pode ficar no caminhão comigo. Depois a gente vê o que fazer. Viajar grávida de 8 meses? No caminhão? Já vi mulher ter filho dentro de caminhão. Tentei brincar. E pelo menos você não vai estar sozinha. Você tem certeza? Tenho. Mentira. Não tinha certeza de nada. Mas alguma coisa dentro de mim não conseguia abandonar aquela mulher. Saímos do hospital por volta das 10 da manhã. Luana estava com a mesma roupa rasgada da noite anterior, mais limpa. Uma enfermeira tinha conseguido uns chinelos velhos para ela porque os pés estavam muito machucados para usar sapatos. Quando chegamos no caminhão, ajudei ela a subir na boleia. Parecia mais animada, mas eu percebia que olhava para todos os lados, com medo. Ele pode aparecer aqui? Perguntei. Não sei. Ela se encolheu no banco. Juvenal tem muitos amigos. Alguém pode ter contado que me viram no hospital. E a polícia? Você não quer fazer um boletim de ocorrência? Não adianta. Ela balançou a cabeça. O delegado joga sinuca com meu tio toda sexta-feira. São amigos há 20 anos. Senti uma raiva surda subir pelo peito. Cidade pequena e seus esquemas de proteção mútua. Conhecia bem isso. Havia crescido numa cidade assim, onde quem tinha influência podia fazer qualquer coisa. Então vamos embora daqui, decidi. Quanto mais longe, melhor. Liguei o caminhão e comecei a sair da cidade. Luana ficou quieta, olhando pela janela. Só quando passamos pela placa de saída de Oeiras, ela relaxou um pouco. Para onde vamos? Perguntou. São Luís, preciso entregar essa carga no porto. Depois vamos ver. Quanto tempo leva? Umas 8 horas, talvez 9. A estrada não é muito boa. Vou conseguir aguentar. Pegamos a BR-316 em direção a Teresina. A estrada estava em condições razoáveis, mas o caminhão pesado balançava bastante. Luana segurava a barriga toda vez que passávamos por um buraco maior. Paramos para almoçar num restaurante de beira de estrada, perto de Campo Maior. Luana comeu pouco, mas bebeu bastante água. Estava suando, mesmo com o vento da estrada. Você está bem? Perguntei. Só um pouco enjoada? O bebê está mexendo muito. Quer que a gente pare? Descanse um pouco? Não. Quero sair logo do Piauí. Entendi o medo dela. Quanto mais longe ficássemos de Oeiras, mais segura ela se sentiria. Voltamos para a estrada. Luana cochilou um pouco,
mas acordava toda vez que o caminhão balançava muito. Eu dirigia devagar, tentando evitar os buracos piores. Estávamos a umas 2 horas de Teresina quando vi o carro no retrovisor. Um Chevette azul, velho, que vinha atrás de nós há um tempo. Não pensei muito no começo. Era normal ter carros seguindo caminhões na estrada. Mas quando mudei de velocidade, ele mudou também. Quando fiz uma curva mais devagar, ele fez a mesma coisa. Estava nos seguindo. Luana. Chamei baixinho para não assustá-la. Conhece um Chevette azul? Velho? Ela olhou pelo retrovisor e ficou pálida. É o carro do amigo do Juvenal, Toninho. Tem certeza? Tenho. Ela começou a tremer. Eles me acharam. Acelerei um pouco, mas o Chevette acelerou também. Maldição! Como eles tinham descoberto onde estávamos? Alguém do hospital deve ter contado. Luana falou, lendo meus pensamentos. Juvenal conhece todo mundo. O carro estava se aproximando. Conseguia ver 2 homens dentro. Um dirigindo, outro no banco do passageiro. Não dava para ver os rostos, mas a linguagem corporal deles era ameaçadora. O que eles querem? Perguntei. Me levar de volta. Ela estava chorando agora. Juvenal não vai deixar essa história vazar. Ele tem reputação na cidade. Não vou deixar eles te levarem. Valdeci, eles são perigosos. Juvenal tem arma. E os amigos dele também. O Chevette buzinou e começou a fazer sinal para eu parar. Ignorei. Acelerei mais um pouco, mas o caminhão carregado não tinha como correr muito. Foi quando começou a chover. Primeiro foram só algumas gotas no para-brisa. Depois virou uma chuva fina e constante. Em poucos minutos, virou um temporal. A visibilidade ficou ruim. Tive que diminuir a velocidade e ligar os faróis. O Chevette sumiu atrás da cortina de chuva, mas eu sabia que ainda estava lá. Eles vão tentar nos parar, falei para Luana. Se conseguirem, você fica dentro do caminhão. Não sai por nada, entendeu? Valdeci, eu não quero que você se machuque por minha causa. Não vou deixar eles te levarem, repeti. Não depois de tudo que você passou. A chuva estava ficando mais forte. Pingos grossos batiam no para-brisa com força. Os limpadores mal conseguiam acompanhar. A estrada estava ficando escorregadia. Foi quando vi o Chevette acelerar e vir pela lateral direita, tentando me ultrapassar. Mas em vez de passar, ele se posicionou na minha frente e começou a diminuir a velocidade. Estavam tentando me forçar a parar. Pisei no freio devagar. Com chuva e estrada molhada, não podia arriscar uma freada brusca com o caminhão carregado. Segurem-se, falei para Luana. O que você vai fazer? Vou tentar passar por eles. Mudei para a pista da esquerda e acelerei. O Chevette tentou fechar, mas consegui passar. Por um momento, achei que tínhamos escapado, mas eles aceleraram atrás de nós de novo. E dessa vez, pareciam mais agressivos. A chuva continuava caindo forte. O céu estava escuro, parecendo que ia anoitecer, mesmo sendo apenas 2 da tarde. Raios cortavam o horizonte. Luana segurava a barriga e gemia baixinho. Toda aquela tensão estava fazendo mal para ela e para o bebê. Aguenta firme, falei. Vai dar tudo certo, mas na verdade eu não fazia ideia de como ia dar certo. O Chevette colou atrás de nós de novo. Dessa vez, buzinaram mais alto e mais longo. Era um aviso. Ou parávamos, ou eles iam fazer alguma coisa. Foi quando Luana gritou. Valdeci, minha bolsa estourou. Olhei para ela e vi a água escorrendo pelo banco. Seu rosto estava contorcido de dor. Agora? O bebê está vindo. Ela gritou, se dobrando de dor. Está vindo agora. Meu coração disparou. Chuva torrencial, perseguição. E agora um bebê nascendo. Tudo ao mesmo tempo. Tinha que tomar uma decisão. E rápido. Jesus Cristo! Gritei, sentindo o pânico tomar conta. Não pode ser agora. Eu não estou escolhendo. Luana berrou, se dobrando de dor. Dói muito.
O Chevette buzinou atrás de nós com mais insistência. A chuva batia no para-brisa com tanta força que mal conseguia enxergar a estrada, e agora Luana estava tendo contrações dentro da boleia. Quanto tempo entre uma dor e outra? Perguntei, tentando lembrar do que a Marlene tinha me contado sobre parto. Não sei, ela gritou de novo. Ah, meu Deus, vem mais uma! Ela se contorceu no banco, segurando a barriga com as duas mãos. O rosto estava vermelho, suado, cheio de dor. Vi uma placa na estrada. Posto São Francisco, 2 quilômetros. Era a nossa única chance. Acelerei o máximo que podia na chuva. O Chevette veio pela lateral de novo, tentando me fechar. Dessa vez, ignorei completamente. Se eles quisessem bater, que batessem. Luana precisava de ajuda médica urgente. Aguenta mais um pouquinho, gritei para ela. Tem um posto logo ali. Não consigo. Ela chorava de dor. O bebê quer sair. Não deixa. Aperta as pernas. Respira fundo. O que eu sabia sobre parto? Nada. Absolutamente nada. Quando a Marlene morreu, ela ainda estava no 7º mês. Nunca vi um bebê nascer na vida. O posto apareceu na nossa frente como uma salvação. Um lugar grande, com restaurante, loja de conveniência e, mais importante, telefone para chamar uma ambulância. Fiz a curva na entrada do posto derrapando um pouco na chuva. O Chevette passou direto na estrada, mas vi pelo retrovisor que eles fizeram o retorno logo adiante. Parei o caminhão bem na frente da loja, no lugar mais iluminado e com mais movimento. Se os homens do Chevette quisessem fazer alguma coisa, iam ter que fazer na frente de todo mundo. Luana, consegue andar? Não sei. Ela estava ofegante. Acho que não. Corri para o lado dela e abri a porta. Luana estava encharcada de suor e do líquido amniótico. A contração tinha passado, mas ela tremia toda. Vou te carregar, falei. Não, você vai se machucar. Eu estou muito pesada. Deixa de besteira. Passei um braço embaixo dos joelhos dela e outro pelas costas. Era pesada mesmo, mas a adrenalina me deu força. Consegui tirá-la da boleia e caminhar até a entrada do posto. A recepcionista, uma moça jovem de uns 20 anos, ficou de olhos arregalados quando me viu entrando com Luana no colo. Socorro! Gritei. Essa mulher está tendo bebê. Chama uma ambulância. Meu Deus! A moça correu para o telefone. Põe ela ali na sala de descanso. Havia uma salinha pequena nos fundos da loja, com sofás velhos e uma mesinha. Deitei Luana num dos sofás. Ela segurou minha mão com força. Valdeci, não me deixa. Ela suspirava com dificuldade. Não vou te deixar. Prometo. A recepcionista voltou correndo. Já chamei a ambulância, mas com essa chuva, pode demorar uns 20 minutos. 20 minutos? Luana gritou quando outra contração veio. Eu não vou aguentar 20 minutos. Tem algum médico aqui perto? Perguntei para a moça. Não, o mais próximo é em Timon, mas com a chuva. Foi quando um homem apareceu na porta da sala. Alto, moreno, com uns 40 anos, estava molhado da chuva. Escutei que tem uma mulher precisando de ajuda. Quem é o senhor? Perguntei desconfiado. Sou veterinário. Dr. Carlos? Não é a mesma coisa que médico, mas já ajudei em alguns partos de emergência. Ah, meu Deus! Luana gritou de novo. Qualquer um. Por favor. Dr. Carlos se aproximou e examinou Luana rapidamente. Ela está bem adiantada. O bebê já está coroando. Não vai dar tempo de esperar a ambulância. Como assim coroando? Perguntei. A cabeça já está aparecendo. O bebê quer nascer agora. Senti as pernas ficarem bambas. Luana ia ter o filho ali, no posto de gasolina, no meio de uma tempestade, com um veterinário fazendo parto. O que a gente precisa fazer? Perguntei. Toalhas limpas, água quente, álcool. Ele falou para a recepcionista. Rápido! A moça saiu correndo. Dr. Carlos tirou o paletó e arregaçou as mangas. Vai dar tudo certo, ele falou para Luana. Você é forte, vai conseguir. Dói muito. Ela chorava.
Eu sei, mas está quase acabando. Seu filho está quase aqui. Foi quando ouvi vozes altas lá fora. Olhei pela janela da sala e vi o Chevette estacionado. 2 homens desceram e vinham caminhando na direção do posto. Um deles era alto, magro, com chapéu de cowboy. O outro era mais baixo, gordinho, de bigode. Os 2 pareciam nervosos, olhando para todos os lados. Luana, chamei baixinho. Seus perseguidores chegaram. Ela olhou para a janela e ficou ainda mais pálida. É o Juvenal e o Toninho. Ela sussurrou. O que eles querem aqui? Querem você, mas não vão conseguir. Dr. Carlos notou a tensão. Que perseguidores? É uma longa história, falei. Mas eles não podem chegar perto dela. Entendi. Ele pensou por um segundo. Vou trancar a porta. Dizer que é procedimento médico. Ninguém pode entrar. Ele trancou a porta da sala por dentro e voltou para Luana. Agora esquece tudo o que está acontecendo lá fora. Concentra só no seu bebê. Ele precisa de você. Luana assentiu, tentando se controlar. Mas eu via o medo nos olhos dela. Começaram a bater na porta. Ô moça! Uma voz grossa gritou. Abre essa porta aí, a gente quer falar com a Luana. A recepcionista voltou com as toalhas e a água quente. Quem são esses homens? Ela perguntou. Gente perigosa, falei. Não deixa eles entrarem aqui. Mas eles estão fazendo escândalo. Fala que é emergência médica, que ninguém pode entrar. Luana teve outra contração, mais forte. Gritou alto. Do lado de fora, ouvimos Juvenal falando. Ela está aí dentro, é a voz da Luana. Luana! Toninho gritou. Seu tio quer falar com você. Sai daí. Não vou. Ela conseguiu gritar entre as dores. Vai embora. Você vem por bem ou por mal? Juvenal berrou, batendo na porta com mais força. Dr. Carlos olhou para mim. Eles parecem decididos. E essa porta não é muito forte. O que você acha que a gente deve fazer? Tem uma porta dos fundos, que dá para o depósito. Dali dá para sair sem eles verem. Mas e o parto? Está quase, mais umas 2 contrações e o bebê nasce. Luana se contorceu de novo, empurrando. Consegui ver a cabeça do bebê aparecendo. Ele está vindo, Dr. Carlos falou animado. Mais uma vez, Luana, empurra com força. Os homens do lado de fora estavam ficando mais agressivos. Começaram a chutar a porta. Essa porta não vai aguentar muito tempo, falei. Luana, Dr. Carlos chamou. Na próxima contração, você empurra o mais forte que conseguir. Seu filho quer nascer. Ela assentiu, concentrada apesar do barulho lá fora. Quando a contração veio, ela empurrou com uma força que não sabia que tinha. E o bebê nasceu. Um menino pequeno, vermelho, chorando alto e forte. Nasceu! Dr. Carlos sorriu. É um menino lindo. Luana chorou de alívio e felicidade. Eu senti um nó na garganta vendo aquela cena. O bebê estava vivo, saudável, chorando com força. Mas os chutes na porta estavam ficando mais violentos. A gente precisa sair daqui, falei. Agora. Dr. Carlos cortou o cordão umbilical com uma tesoura esterilizada e embrulhou o bebê numa toalha limpa. Ele está perfeito, disse, entregando o menino para Luana. Parabéns, mamãe. Luana segurou o filho no colo, chorando de emoção. Mesmo com toda a situação, aquele era o momento mais bonito que eu já tinha visto na vida. Como vamos chamar ele? Ela perguntou olhando para mim. Como você quiser, Carlos. Ela sorriu para o veterinário. Em homenagem a quem ajudou ele a nascer, Dr. Carlos ficou emocionado. Obrigado, é uma honra. A porta rangia com chutes. Não ia aguentar muito mais. Vamos, falei. Precisamos ir embora. Dr. Carlos nos levou pela porta dos fundos, que dava para um depósito cheio de mercadorias. De lá, tinha uma saída lateral que os homens não estavam vigiando. Meu caminhão está do outro lado, expliquei. Eu levo vocês, doutor. Carlos ofereceu. Minha caminhonete está aqui perto.
Saímos pela lateral do posto, com Luana carregando o bebê e eu a ajudando a caminhar. A chuva tinha diminuído um pouco, mas ainda caía forte. Conseguimos chegar na caminhonete sem sermos vistos. Dr. Carlos dirigiu até o meu caminhão, que estava estacionado na frente da loja. Valdeci, Luana falou, olhando para o filho. Obrigada. Por tudo. A gente ainda não saiu dessa. Falei, ajudando ela a subir na boleia. Mas vai dar tudo certo. Quando liguei o caminhão, vi Juvenal e Toninho saindo do posto, olhando para todos os lados. Eles tinham conseguido arrombar a porta e descoberto que fugimos. Acelerei e saí do posto o mais rápido que podia. No retrovisor, vi os dois homens correndo para o Chevette. A perseguição ia continuar, mas agora éramos 3. E eu não ia deixar nada acontecer com aquela família. O bebê chorava no colo da Luana enquanto eu acelerava pela estrada molhada. A chuva tinha diminuído, mas o asfalto ainda estava escorregadio. No retrovisor, via os faróis do Chevette se aproximando novamente. Como ele está? Perguntei, tentando manter a voz calma. Está bem, Luana sussurrou, embalando o menino. Está com fome, precisa mamar. A gente precisa parar em algum lugar seguro. Onde? Ela olhou pelo retrovisor com medo. Eles vão nos seguir até o fim do mundo. Tinha razão. Juvenal parecia decidido a não deixar a história vazar. Um homem que abandona a própria sobrinha grávida para morrer na mata não ia desistir fácil. Olhei no painel. Ainda tínhamos combustível para mais 200 quilômetros. São Luís ficava a umas 4 horas. Se conseguíssemos chegar lá, numa cidade grande, seria mais fácil sumir no meio da multidão. Aguenta firme, falei. Vamos direto para São Luís. E a polícia? Não podemos chamar a polícia. Com o quê? Perguntei, frustrando. Você mesma disse que não adianta, que eles têm amigos em todo canto. O Chevette estava colando atrás de nós de novo. Dessa vez, não tentaram nos ultrapassar. Apenas seguiam, como predadores, esperando o momento certo. Luana tentou dar de mamar para o bebê, mas com o balanço do caminhão e o nervosismo não estava conseguindo. Ele não para de chorar. Ela começou a se desesperar. É normal, bebê recém-nascido chora mesmo. Mentira, eu não sabia nada sobre bebês. Quando a Marlene morreu, nosso filho ainda estava na barriga. Nunca tive que lidar com choro, fome, fralda, nada disso. Mas alguma coisa dentro de mim se mexia toda vez que ouvia o choro daquela criança. Uma sensação estranha, como se acordasse um instinto que estava dormindo há 8 anos. Valdeci, Luana falou baixinho. Se eles conseguirem nos parar, você foge. Deixa a gente e foge. Que besteira é essa? Você não tem nada a ver com isso. Já fez demais. Salvou nossa vida. Agora vocês são responsabilidade minha. Falei, sem saber direito por que estava dizendo aquilo. Como assim? Não sei, confessei. Só sei que não vou abandonar vocês. A verdade é que pela primeira vez em 8 anos, eu sentia que tinha uma família de novo. Não a família que perdi, mas uma família que o destino tinha colocado no meu caminho. E eu não ia deixar nada acontecer com eles. O bebê parou de chorar por um momento. Luana conseguiu que ele mamasse um pouco. O silêncio dentro da boleia foi um alívio. Como vai ser? Ela perguntou de repente. Como vai ser o quê? Nosso futuro. Ela olhou para mim. Para onde vamos? O que vamos fazer? Boa pergunta. Eu não tinha casa fixa há 8 anos. Vivia na estrada, dormindo ora num posto, ora noutro. Levava roupa numa sacola, comida numa caixa de isopor. Não tinha nada para oferecer para uma mulher e um bebê. A gente vai dar um jeito, falei. Primeiro vamos sair dessa. Depois pensamos no resto. Valdeci, você tem família, mulher, filhos? A pergunta me pegou de surpresa. Há 8 anos, ninguém me perguntava sobre minha vida pessoal. Tive... Respondi. Perdi tudo num acidente. Sinto muito. Foi há muito tempo.
Por isso você anda sozinho? É, engoli seco. Prefiro assim. Mas agora você não está mais sozinho. Ela sorriu, olhando para o bebê. Agora você tem a gente. Senti um aperto no peito. Fazia tanto tempo que não pertencia a ninguém, que ninguém precisava de mim. Era um sentimento bom e assustador ao mesmo tempo. O Chevette buzinou atrás de nós. Olhei no retrovisor e vi que eles estavam fazendo sinais para eu parar. Ignorei. Eles não vão desistir. Luana suspirou. Então a gente não desiste também. Passamos por Teresina sem parar. Era arriscado entrar na cidade com o trânsito pesado, mas era mais arriscado ainda parar com aqueles homens nos seguindo. Na saída da cidade, o Chevette fez uma manobra perigosa e conseguiu ficar na nossa lateral. "Luana!" Juvenal gritou pela janela. "Para com essa palhaçada! Vem aqui conversar comigo!" "Não vou!" Ela gritou de volta, protegendo o bebê. "Você me deixou para morrer? Eu estava te ensinando uma lição. Não ia deixar nada acontecer contigo." Mentiroso. Lágrimas desciam pelo rosto dela. "Você me amarrou para a onça me comer. Para de inventar história." Juvenal berrou. "Você fugiu de casa. Está inventando essas mentiras para não voltar." Vi que ele estava tentando criar uma versão diferente dos fatos. Se conseguisse convencer alguém de que Luana tinha fugido e estava inventando a história da onça, ele sairia como vítima da situação. "Valdeci!" Toninho gritou do banco do passageiro. "Para esse caminhão! Você está sequestrando uma menor." "Menor?" Gritei de volta. "Ela tem 20 anos. Comprova aí." Juvenal rebateu. "E você tem documento dela? Sabe a idade real?" Olhei para Luana confuso. Ela evitou meu olhar. "Luana?" Falei baixinho. "Quantos anos você tem?" 20. Ela respondeu fraca. "Verdade?" 19, admitiu. "Faço 20 mês que vem." Meu coração afundou. 19 anos, quase uma criança, e eu estava viajando com ela pelo Brasil, sem documentos, sem autorizações. Se a polícia parasse a gente, eu ia preso por sequestro. "Por que mentiu?" Perguntei. "E porque sabia que você não ia me ajudar se soubesse. Isso muda tudo, Luana. Não muda nada." Ela se virou para mim com os olhos cheios de lágrimas. "Ele me deixou para morrer. Não importa se tenho 19 ou 20 ou 15. Ele tentou me matar. Tinha razão. A idade não mudava o crime que Juvenal tinha cometido, mas mudava minha situação legal. Se eles chamassem a polícia, eu seria preso." "Ô, caminhoneiro!" Juvenal gritou de novo. "Para esse caminhão, senão eu chamo a polícia. Você está com uma menor fugida de casa." "Ele está blefando", falei para Luana. "Se chamar a polícia, vai ter que explicar por que você estava machucada." "Não importa. Ele vai inventar alguma história e todo mundo vai acreditar nele." O Chevette acelerou e passou na nossa frente, forçando-me a diminuir a velocidade. Estavam tentando nos parar de qualquer jeito. Foi quando vi a placa. Polícia Rodoviária. 2 quilômetros. Juvenal também viu. Buzinou e apontou para a placa, fazendo gestos para eu parar. "O que vamos fazer?" Luana perguntou desesperada. "Não sei", confessei. Se parasse na polícia rodoviária, Juvenal ia inventar que Luana tinha fugido de casa e que eu estava sequestrando ela. Sem documentos, sem provas, seria a palavra dele contra a nossa. Se não parasse, seria fuga da polícia. Crime ainda pior. "Valdeci." Luana segurou minha mão. "Eu confio em você. Qualquer decisão que tomar, eu confio." Olhei para ela, para o bebê dormindo no colo dela, para os homens no Chevette que queriam destruir aquela família recém-formada. Tomei uma decisão. Acelerei e passei direto pela base da polícia rodoviária. Juvenal buzinou e fez o sinal para os policiais. Vi pelo retrovisor 2 carros da polícia saindo atrás de nós, com as sirenes ligadas. Agora, não estávamos fugindo só de Juvenal. Estávamos fugindo da lei. "Por que fez isso?" Luana perguntou assustada.
Porque às vezes a lei não protege quem precisa ser protegido, respondi, pisando fundo no acelerador. O caminhão carregado não podia correr muito, mas eu conhecia aquela estrada melhor que qualquer policial. Sabia onde tinha quebra-molas, onde tinha radares, onde tinha curvas fechadas. Se conseguisse chegar em São Luís, numa área urbana, seria mais fácil despistar. Mas os carros da polícia estavam se aproximando. E pela primeira vez em 8 anos, eu tinha algo a perder de novo. Não ia deixar isso acontecer. As sirenes da polícia cortavam o ar como gritos desesperados. 2 viaturas vinham atrás de nós, com os faróis azuis e vermelhos piscando. O Chevette tinha diminuído a velocidade e seguia atrás dos policiais, como se fosse parte da operação. Valdeci! Luana gritou por cima do barulho das sirenes. Para! Você vai se ferrar por nossa causa! Não vou parar! Gritei de volta, tentando pensar numa saída. O bebê tinha acordado com o barulho e chorava alto. Luana tentava acalmá-lo, mas estava tremendo de medo. Via pelo retrovisor que os carros da polícia estavam ganhando terreno. Meu caminhão carregado não tinha como competir em velocidade com as viaturas. Mas eu conhecia um atalho, uma estrada vicinal que cortava por dentro e dava numa área industrial de São Luís. Era arriscado, podia dar errado, mas era nossa única chance. A placa apareceu na frente. Distrito Industrial, 500 metros. Diminui um pouco a velocidade, esperando o momento certo. Quando vi a entrada da estrada vicinal, virei bruscamente à direita. O caminhão derrapou um pouco na curva fechada, mas consegui manter o controle. A estrada era de terra batida, estreita, com mato dos 2 lados. Os carros da polícia passaram direto na BR, não viram a tempo que tínhamos entrado ali. Conseguimos? Luana perguntou, ainda tremendo. Por enquanto, respondi, tentando não me empolgar. A estrada vicinal era cheia de buracos e irregularidades. O caminhão balançava violentamente, forçando Luana a segurar o bebê com mais força. Cada solavanco parecia machucar ela ainda mais, que tinha dado à luz há apenas 2 horas. Você está bem? Perguntei. Dói, mas estou aguentando. Ela respirava com dificuldade. Quanto falta? Uns 20 minutos, se não aparecer ninguém no caminho. Falei cedo demais. No retrovisor, vi um ponto de luz aparecendo atrás de nós. Alguém tinha entrado na estrada vicinal também. Merda, murmurei. O que foi? Tem alguém vindo atrás? O ponto de luz foi crescendo. Era um carro vindo rápido pela estrada de terra. Quando chegou mais perto, vi que era o Chevette azul. Juvenal e Toninho tinham encontrado a gente. Como eles souberam? Luana perguntou desesperada. Devem conhecer essas estradas, respondi acelerando o máximo que podia. Mas na estrada de terra, cheia de buracos, não dava para ir muito rápido. O Chevette, sendo menor e mais leve, conseguia acompanhar melhor o terreno irregular. Foi quando a estrada fez uma curva fechada e eu vi o que estava nos esperando. Uma ponte de madeira velha, estreita, sobre um córrego. A ponte tinha só uma pista, mal cabia um caminhão, e parecia estar em péssimo estado. Jesus! Suspirei. O que é aquilo? Luana olhou pela frente. Nossa salvação ou nossa perdição? Se a ponte aguentasse o peso do caminhão carregado, talvez o Chevette não conseguisse passar depois, ou tivesse medo de tentar. Se a ponte não aguentasse, não queria nem pensar no que aconteceria. Valdeci, Luana falou baixinho. Talvez seja melhor parar, enfrentar eles, contar a verdade. A verdade? Olhei para ela. Que verdade? Que você tem 19 anos? Que está fugindo de casa? Que eu estou te sequestrando? Mas você sabe o que realmente aconteceu. Eu sei. Você sabe. Mas quem mais vai acreditar? O Chevette estava se aproximando. Conseguia ver Juvenal no volante, com uma expressão de raiva no rosto. Toninho estava gritando alguma coisa, mas não dava para entender o quê. Tomei uma decisão. Acelerei em direção à ponte. Segura firme, gritei.
O caminhão entrou na ponte de madeira, fazendo um barulho terrível. As tábuas gemiam sob o peso. Senti a estrutura balançar de um lado para o outro. "Vai cair!" Luana gritou. "Não vai", respondi, mais para me convencer do que para convencê-la. Dirigia devagar, tentando distribuir o peso do jeito mais uniforme possível. A cada metro, ouvia um rangido diferente da madeira. Era como andar numa corda bamba. Quando chegamos no meio da ponte, olhei pelo retrovisor. O Chevette tinha parado na entrada hesitando. Juvenal saiu do carro e veio correndo atrás de nós, a pé. "Luana!" ele gritou. "Volta aqui. Esse homem é perigoso. É você que é perigoso!" Ela gritou de volta. "Você tentou me matar. Eu estava te protegendo." Ele continuou correndo. "Esse caminhoneiro te sequestrou, te lavou a cabeça." Conseguimos chegar do outro lado da ponte. O caminhão pisou em terra firme e eu respirei aliviado. Mas Juvenal continuava vindo a pé, determinado. Quando ele chegou no meio da ponte, parou. Estava ofegante, suado, com uma expressão de ódio que nunca tinha visto na vida. "Última chance, Luana", ele gritou. "Ou você volta ou eu conto para a polícia que esse homem te estuprou, que o filho é dele." Senti o sangue subir a cabeça. Parei o caminhão, desci da boleia e caminhei até a borda da ponte. "Repete isso", falei com a voz controlada. "Você ouviu", Juvenal rebateu, tirando uma faca do bolso. "Vai ficar longe da minha sobrinha, senão eu te mato." "Sua sobrinha?" Ri sem humor. "Você amarrou sua sobrinha numa árvore para uma onça comer? Que tipo de tio faz isso?" "Eu estava ensinando uma lição", ele berrou. "Ela precisa entender que não pode sair por aí dando para qualquer um." "Você é doente", falei, "completamente doente." Juvenal avançou com a faca, mas estava nervoso, desequilibrado. Consegui desviar e dar um soco no queixo dele. Ele caiu de costas na ponte e a faca voou longe. "Valdeci!" Luana gritou da boleia. "Cuidado!" Juvenal se levantou com sangue na boca. Estava possesso de raiva. "Você vai pagar", ele rosnou. "Vou acabar com você." Foi quando ouvimos o barulho. Um rangido alto como madeira se partindo. A ponte começou a balançar perigosamente. O peso do caminhão, mais a luta, tinha danificado a estrutura. "A ponte vai cair!" gritei. Juvenal olhou para baixo e viu a água do córrego, uns 4 metros abaixo. Ficou pálido. "Me ajuda a sair daqui", ele pediu de repente com medo. Estendi a mão para ele. Por um segundo pensei em deixar ele cair. Depois lembrei que não era um assassino. Nem ele merecia morrer afogado. Mas quando ele segurou minha mão, puxou com força, tentando me derrubar junto. "Se eu vou morrer, você vem comigo!" ele gritou. Lutamos na ponte que balançava cada vez mais. Juvenal era forte, mas estava desesperado. Consegui me desvencilhar e corri para o caminhão. "Vamos embora!" gritei subindo na boleia. Liguei o motor e acelerei. Pelo retrovisor, vi Juvenal correndo atrás de nós, gritando. Mas estava muito longe para nos alcançar. A ponte aguentou nossa passagem, mas ouvi o barulho de madeira se partindo logo depois. Quando olhei de novo, Juvenal estava do outro lado do córrego, sozinho, sem como atravessar. Estávamos livres, por enquanto. "Acabou?" Luana perguntou, embalando o bebê. "Por enquanto", respondi. "Mas ele vai arrumar um jeito de atravessar. Vai chamar a polícia, contar a versão dele." "E agora?" "Agora a gente desaparece", eu falei. "Vamos para bem longe, começar uma vida nova, juntos." Ela me olhou com esperança. Olhei para ela, para o bebê no colo dela, para aquela família que o destino tinha colocado no meu caminho. "Juntos", confirmei. Pela primeira vez em 8 anos, eu tinha uma razão para viver além da própria dor. E não ia deixar ninguém destruir isso. A estrada se abria na nossa frente, cheia de possibilidades. Não sabíamos o que o futuro reservava, mas íamos enfrentar juntos. Os 3.
Uma família criada na estrada, forjada na dificuldade, unida pelo amor e pela necessidade de proteção mútua. E era tudo o que eu precisava para ser feliz de novo. Esta história é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com pessoas ou eventos reais é mera coincidência. A narrativa retrata a transformação de um homem através do encontro inesperado e da solidariedade humana, mostrando como os laços familiares podem se formar das maneiras mais improváveis.